Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E hoje nós vamos estar estudando aqui, revisando o relatório gerencial do fundo imobiliário, o RPR11, que é o Urca Prime, né? Um fundo aí do segmento de lajes corporativas que tem entregado muito para o seu investidor, certo? Então, começar aqui pelos destaques. Tem um valor de mercado na casa de 689 milhões. E olha o que está acontecendo. O mercado vem precificando ele muito abaixo do que ele vale. A cotação dele chegou a bater R$ 58,75. Na sexta-feira, fechou na casa de R$ 54,10, ou seja, na B3 ele está sendo negociado com 41,16% de desconto. E por que isso é uma notícia muito boa e que muitos investidores não conseguem enxergar? Porque se você for observar hoje financiamentos e aquisições de novos imóveis, você vai ver que a taxa que os bancos estão negociando é uma taxa de 11%, certo? Então, além de pagar o valor do imóvel, você vai pagar aí aproximadamente 11% ao mês, mais o TR, né, que ela vai ficar ali em torno de 0,2% ao mês. Ou seja, quando você vai pagar, vem com esse acréscimo, né, um acréscimo aí de quase 12%. Né? Mas você diz, poxa, a taxa Selic não está um pouco acima? Sim, é porque a parte de financiamento imobiliário ela é um pouquinho menor do que a taxa Selic, mas tem a taxa que o TR, né, que acaba sendo anexado aí todos os meses. Então, num período desse, onde a taxa de juros está muito alta, você conseguir adquirir imóveis com um desconto de 41,16% é um valor muito grande. Basta você ver, ó, o patrimônio líquido dele é de 1,1 bilhões, ou seja, no mercado de fundos imobiliários, quando a taxa está alta, você tem a oportunidade de comprar fundos imobiliários muito barato. Enquanto no mundo real, se você for comprar um imóvel, é um momento em que está muito caro, ou seja, que não está interessante você comprar. É tanto que o preço do imóvel, dos imóveis do Urca, é na casa de R$ 99,85. Ou seja, no atual cenário que nós estamos, está muito melhor comprar fundos imobiliários do que você comprar um imóvel real ali. Até porque o imóvel real vai te dar muitas dores de cabeça. O último dividendo foi 81 centavos, sem dor de cabeça, isento de imposto de renda. O dividendo por cota dos últimos 12 meses, R$ 11,72. O número de cotistas 74.801 e o mais importante, ele é um fundo de renda urbana com a liquidez de 1 milhão. Por exemplo, se hoje você tem um imóvel físico, jamais ele vai ter uma liquidez de 1 milhão, ou seja, você vai vender até 1 milhão de cotas e você consegue vender tranquilamente. No caso do mundo real, se você for tentar vender o seu imóvel agora, você não vai conseguir vender, porque ninguém vai querer comprar o seu imóvel nas taxas imobiliárias que se encontram sendo negociadas hoje, onde você vai pagar muitas vezes 2, 3, até 4 vezes o valor do imóvel. Se nós olharmos do ponto de vista de receita, janeiro ele tinha uma receita de 14,6 milhões, esse número se manteve por um bom período, sofreu uma pequena queda, mas conseguiu chegar até dezembro ainda com a receita de 11,5 milhões. Isso é muito bom para o segmento das corporativas que sofreu tanto. E um ponto a favor é que ele conseguiu reduzir despesas. Né? Há um ano atrás ele estava com a despesa de 1 milhão,
Um ano depois, ele conseguiu reduzir quase 450 mil. Ou seja, isso é um resultado muito bom. Fundo que consegue reduzir despesa, certo? O seu dividend yield já foi de 16,15, devido ao sofrimento do segmento de fundos imobiliários. Ele já chegou a pagar em dezembro 19,28%, e atualmente ele está com essa marca de 21,09%. Ou seja, se ele continuar pagando do jeito que ele vem pagando, daqui a 4 anos e meio, 4, 5 anos, você já tem recuperado seu dinheiro. Ou seja, é um fundo imobiliário que está se comportando como uma ação, porque geralmente os outros fundos imobiliários que pagam 12%, que pagam 13%, você vai se recuperar o seu dinheiro com 6, 7 ou quem sabe até 8 anos, certo? Então aí, uma ótima oportunidade você está recuperando. Do ponto de vista de liquidez mensal, ela caiu, já foi bem mais alta e agora segue mais baixa. Nós sabemos por que isso acontece e simula justamente a subida do IFIX, certo? Então, enquanto a liquidez do fundo caiu, o IFIX, o que é que ele fez? Ele subiu. Assim como também o número de cotistas, ou seja, muita gente sai dos fundos imobiliários e eles vão para a renda fixa. Então, o que é que você tem que fazer como investidor? Você tem que ser anticíclico, ou seja, se os investidores estão indo para a renda fixa, eu vou permanecer no fundo imobiliário. Por quê? Porque eles vão voltar em algum momento, certo? Então, tem a descrição aqui de todos os CRIs, né, pertencentes, esses CRI relacionados às operações, as principais operações aí do Urca Prime, né, onde os segmentos de alocação dele é multipropriedades, loteamento, residencial horizontal, residencial vertical, né? Esses verticais dão muito dinheiro, porque você consegue concentrar vários imóveis em um pequeno espaço. Tem a parte do segmento corporativo, Home Act, misto, entre outros, ou seja, aí uma excelente oportunidade, né? E como é um segmento um pouquinho mais arriscado, ele está aí com IPCA mais 13,53 e um IGPM de 11,29, ou seja, bem agressivo. Isso dá uma taxa média de juros de CDI mais 10%, ou seja, é um fundo extremamente agressivo, até por causa do setor onde ele se encontra inserido, que é um setor um pouco mais arriscado, certo? Então está aí o Urca Prime, né? Se nós voltarmos aqui, está com a liquidez de 1,28 milhões, caiu quase 30%, porque nesse período de Selic elevada não tem como esses fundos permanecerem positivo. Ele está com um desconto de 46%, por isso que eu disse para vocês que é a melhor oportunidade. Ele estabilizou a queda, ou seja, nós não esperamos que ele seja negociado abaixo de R$50, ou seja, o que tinha de cair, ele já caiu, certo? Ele tem uma taxa de administração muito baixa, somente de 0,25%. Tem mais de 74.796 cotistas. Seu último dividendo foi 82 centavos, que animou demais os investidores. Seu dividend yield atualmente de 21,09%, mas ele já pagou bem mais, 26,17%, principalmente quando a Selic cair. Por quê? Porque aí aumenta o retorno dessa carteira. E se você estava posicionado até o dia 28 do 2, agora dia 18 do 3, você vai receber 82 centavos isento de imposto de renda aí na sua carteira, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.